Autossabotagem. Quantas pessoas me procuram para constelar autossabotagem? Quantas pessoas querem saber por que se autossabotam? Se você é uma pessoa que vem percebendo que está se autossabotando, fica comigo nesse vídeo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, eu sou consteladora sistêmica. Tudo que eu converso aqui com você nos meus vídeos é baseado na filosofia sistêmica, que é a fonte onde eu bebo, e na mecânica quântica, e na minha experiência de vida como psicóloga desde 1996. Não existe uma fórmula matemática por que a gente se auto-sabota. Normalmente a gente precisa olhar o campo porque existem infinitas maneiras de se ter uma fidelidade oculta a alguém do nosso sistema. E normalmente a gente se sabota por uma fidelidade a alguém. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você começar a tentar encontrar um fio de meada e você começar a ter alguns insights sobre você. Então a gente pode se auto-sabotar para repetir algum padrão de alguém que a gente ama. Então a gente sempre vai investigar primeiramente a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Por quê? Porque assim, a nossa mãe é a primeira pessoa que a gente ama na vida e o nosso pai é o primeiro outro que a gente ama. Depois, porque assim, nós e a nossa mãe é praticamente uma coisa só. A gente sai da barriga dela e ama porque ela é tudo que a gente conhece. Ela é a gente, é o nosso mundo, é o nosso amor primordial. O primeiro alguém além de mim que eu vou amar é a figura do pai. Muitas vezes a pessoa ela não teve pai, o pai não ficou, e aí quando o pai não fica, a mãe pode não autorizar essa pessoa a amar esse pai. Isso é muito comum, porque aquela mulher que teve aquela relação afetiva com aquele homem tem raiva daquele homem e passa isso para a criança. E a criança ela precisa olhar esse homem só como o pai dela, porque o homem ele vai ser um homem perfeito, mas a criança passa a olhar esse pai como o homem que fez mal para a mamãe. Então ela criou uma fidelidade com a mãe, por exemplo. E aí, vamos supor que a mãe não conseguiu refazer a vida dela afetiva, continuou a vida se relacionando com outros homens não ficaram, por exemplo. E essa pessoa ela tem dificuldade no relacionamento, ela fala, me auto-saboto no relacionamento. Ela está tendo um amor cego, ela está sendo fiel a um padrão da mãe. Porque pode ser, por exemplo, que a alma dessa pessoa entenda ou sinta que se ela for diferente da mãe, ela não vai pertencer àquele sistema, porque todas aquelas mulheres daquele sistema tiveram problemas afetivos. A avó teve um avô que bebia, então tem alguma coisa lá que ela precisa repetir. E para ela repetir, ela precisa auto-sabotar as relações dela, para que as relações não deem certo, ela possa se manter fiel. Então esse é um exemplo, tá? E como se auto-sabota? Fazendo coisas que não deveriam fazer, fazendo coisas inadequadas que ela sabe que é, mas no fundo é mais forte que eu. É a profecia autorrealizável. A pessoa fala, eu sabia que não ia dar certo, e a pessoa faz tudo para que não dê. Ela faz tudo para que o outro não fique, sem que ela perceba. Aí ela monitora celular, ela tem ataque de ciúmes, ela faz tudo para a pessoa ir embora. E ela, de alguma certa forma, ela não percebe. Outra forma de autossabotagem é aquela pessoa que procrastina demais. Eu acho que é a forma mais comum de autossabotagem. A pessoa tem um projeto. Eu tenho um projeto de escrever um e-book, eu tenho um projeto de lançar um livro, eu tenho um projeto de começar a dar mentoria, enfim. Como eu já disse, a autossabotagem é uma coisa que precisa ser olhada campo a campo, porque nas constelações a gente trabalha com fenômeno e a gente usa fenomenologia para olhar o campo. Então não tem uma explicação cartesiana para o que seja, mas eu vou dar alguns exemplos que eu tenho na minha experiência aqui atendendo tantas pessoas.
Então vamos supor que a pessoa se auto-sabota, ela não faz o que precisa fazer. Primeira coisa que eu falo para a pessoa se perguntar: se você der certo na vida, se você ganhar dinheiro, se você for uma pessoa bem-sucedida, de quem você vai ficar diferente do seu sistema? Aí a pessoa pode dizer: meu pai nunca ganhou dinheiro. Meu pai, a minha casa, a gente sempre teve uma vidinha bem austera. Você vai ficar diferente do papai, não vai? Você não quer pertencer? Ah, não. A pessoa quer, porque isso é uma questão de alma. Isso é uma questão biológica. A gente tem uma necessidade acima da vida. A gente dá a nossa vida em troca de um pertencimento. A gente tem necessidade de pertencer. Então, por isso, a gente tem dificuldades de quebrar alguns padrões familiares. A gente também pode se auto-sabotar porque a gente está representando algum excluído do nosso sistema. Como seria isso? Um irmão que não nasceu, até um filho seu que não nasceu. São duas coisas muito comuns de se encontrar. A pessoa escolheu não colocar um filho no mundo lá quando ela era jovem, tinha 15, 16, 17 anos, engravidou do namoradinho ou deu uma saidinha e teve uma gravidez indesejada e resolveu não levar adiante essa gravidez. E a pessoa aborta todos os projetos da vida dela. Porque a partir daquele dia, a partir daquela decisão que ela tomou, um pouco dela morreu lá, naquela situação. E ela, para honrar aquela exclusão, porque ela excluiu uma pessoa do sistema dela, ela, em honra àquele que não pôde ficar, ela leva uma vida mais ou menos. Porque ela perdeu o direito de ser feliz, ela perdeu o direito de dar certo. O mesmo acontece com o irmão, que não nasceu. Às vezes, até numa gravidez gemelar, onde um dos gêmeos nasceu e o outro não. Aí a fidelidade é muito maior, né? E qual é o objetivo da constelação? É tirar a pessoa desse amor cego, porque é um amor infantil. É uma solução infantil que ela dá. É um jeito de amar infantil. Para um amor que vê. Porque qual é o amor que vê? O amor que vê é quando a gente tem os nossos pais ou aqueles que foram excluídos com muita honra dentro do nosso coração e a gente diz para eles: eu vou ficar mais um pouco por aqui, eu vou fazer o melhor com a vida que me restou. Eu vou fazer o melhor com a vida que você me deu, que você me deixou para viver. E para isso eu vou precisar fazer um pouco diferente. Esse é o amor que vê. Eu sei que falando assim parece muita informação para você, mas eu quero que você, a partir de hoje, você pense: se você ganhar dinheiro, você vai ficar diferente de quem? Se você se der bem no amor, você vai ficar diferente de quem? Que sensação de não pertencimento você vai ter se você ficar diferente? Que peso que isso vai ter em você? Outra coisa, quem na sua vida, quem no seu sistema não deu certo? Quem no seu sistema não casou? Às vezes a pessoa tem uma tia que não casou, a pessoa não consegue casar, tem uma tia lá, ela morre de dó. Dó é amor cego. Porque se coloca no lugar de salvador. É um amor infantil, né? A criança quer salvar. Por quê? Porque a criança precisa daquele pai, daquela mãe, ela precisa do outro para cuidar dela. Então ela vai salvar a todo custo aquelas pessoas. Então, de alguma forma, ela fala: eu ocupo o seu lugar, eu fico no seu lugar, eu faço como você. Às vezes a pessoa tem a fidelidade a uma tia que não casou, porque no fundo ela morre de dó. E ela não percebe que às vezes é até uma escolha daquela tia. E até aquela tia também está representando um padrão lá do sistema. Ou aquela tia é feliz daquele jeito. Então você comece se perguntando isso, comece dando uma olhada no seu sistema.
Vou te dar um exercício aqui de presente. Se a questão for dinheiro ou for relacionamento, sobre autossabotagem, faça uma lista das 5 pessoas, por exemplo, se for relacionamento, as 5 pessoas que têm um casamento que você considera super feliz, com muito amor, e as 5 pessoas que não têm. E se for com grana, você faz uma lista do seu sistema, tá? Sistema é pai, mãe, irmãos de pai e mãe, vovó, irmãos dos avós, e vai até aí, não precisa mais longe que isso, tá? Se os seus ancestrais vieram de outro país, também veja o que foi deixado lá atrás, né? Veja como que foi essa vinda, o que eles deixaram, se alguém morreu na guerra, ou se teve alguém que foi escravo, alguém que teve veja destinos difíceis, né? Porque destinos difíceis tendem a emaranhar, a gente tende a se emaranhar mais. E na sua família, você coloca, se for de dinheiro, quem são as 5 pessoas que mais se deram bem financeiramente ou mais tiveram sucesso na carreira, né? Porque sucesso na carreira não necessariamente precisa ser com muito dinheiro. Tem pessoas que têm sucesso na carreira e não são milionárias, mas têm uma carreira de sucesso, né? Então veja o que você quer e onde você está sabotando para você procurar. E os 5 que não tiveram. E perceba o que você tem em comum com essas pessoas, com 5 que se deram bem, né? E os 5 que se deram mal. E tente encontrar os padrões que você está repetindo dessas pessoas. Esse exercício ele não dispensa uma constelação. Por quê? Porque um constelador ele tem um olhar neutro. Então ele vai conseguir olhar o fenômeno do seu campo numa posição neutra. Ele vai conseguir ver coisas que você não vai conseguir enxergar. Mas já é um passo, já é um exercício sistêmico para você começar a fazer algumas mudanças a partir de agora na sua vida e começar a frear esse impulso de autossabotagem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Namastê.